A palavra nos diz aqui, no capítulo 7, que haviam pessoas que pagavam as outras para mentir contra Estevão. Estevão tinha acabado de se converter ao cristianismo. O cara estava vivendo o primeiro amor aqui, e ele já morreria por Jesus. Sabe o tanto que é pesado isso, querido? Porque talvez a gente não consegue entender porque nós não vivemos nenhuma perseguição aqui no Brasil. Eu comecei a tentar me colocar na pele desse cara. Tentei me colocar na pele dele, lendo algumas coisas a respeito de Estevão. E tudo que eu entendia é que esse cara era totalmente apaixonado por Jesus. Apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pela palavra, pelos ensinos dos apóstolos e apaixonado pela igreja, ao ponto de dar a sua vida, ao ponto de perdoar quem o maltratava. Aqui no capítulo 6, nós vimos a igreja que era perfeita começar a andar com passos largos para o que é hoje. No começo nós já víamos o que a igreja haveria de ser. Se o capítulo 2, do verso 42 do livro de Atos dos Apóstolos, é um modelo de como a igreja deveria ser, aqui no capítulo 6, onde nós começamos a nossa leitura, é um modelo de como não deve ser. Um povo que era mesquinho, um povo que era antipático, um povo... Vamos falar abertamente. Nós somos todos adultos. Se o meu irmão é da presbiteriana, ele é frio. Se ele é da assembleia, ele é quente. Se ele é da batista, ele é morno. Se ele é de outra denominação, logo eu encaro esse irmão com os olhos diferentes. Eu faço isso, eu tenho certeza que você também faz. No fundo, quando um irmão é pentecostal demais, você olha para a cara dele. Quando ele é reformado demais, você também olha com uma forma diferente da cara dele. E os hebreus estavam fazendo exatamente isso, julgando os helenitas só porque era um povo novo convertido, um povo que falava uma língua diferente. Os hebreus falavam aramaico e viviam num contexto hebraico. Os helenitas falavam grego e eram novos convertidos. Isso me faz lembrar que nenhum dos hebreus, nesses 2 capítulos lidos, deram a vida pelo Evangelho. Foi um helenita, alguém julgado, alguém que era cheio do Espírito Santo, alguém que sequer viu Jesus, mas que morreria por ele, mostrando para você e para mim como nós deveríamos agir hoje como igreja. O interessante desse texto, querido, eu sequer cheguei a ler o capítulo 8 ainda, é que aqui a gente já vê muita coisa. O primeiro mártir da igreja, o pastor falou isso no domingo, e ele falou, nós vamos ler a respeito, quase que não sai, a respeito dos mártires. O que é um mártir? Isso significa testemunha. O primeiro testemunha de que é muito perigoso andar com Jesus, que é algo muito mais sério do que você pensa. A primeira testemunha de que você servir na igreja não é só lavar o chão da igreja, não é só vir aqui na frente a pregar, não é só você pegar um instrumento e tocar, não é cantar, mas sim dar a vida pelo Evangelho do qual você acredita. E o que eu percebo aqui com esse texto, eu não quero confrontar você hoje, assim como eu estou sendo confrontado. Porque se você não é confrontado com essa palavra, é muito possível que você seja um hebreu nessa noite, e não um helenita. É muito possível que você esteja me olhando como um helenita, do qual talvez seja novo convertido aos seus olhos. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que, se você veio aqui e você está escutando essa palavra em casa, e se você está aqui, nós temos como obrigação, pelo menos, ser parecidos com Estevão, diante do que eles têm feito, diante do que ele fez.
Era um homem cheio do Espírito Santo, como a palavra diz. Eram 7 que foram escolhidos para o diaconato. 2 eram cheios do Espírito Santo, ao ponto de terem capítulos inteiros falando sobre ele. Você que serve a igreja, você é um diácono. Você que serve a igreja, você é mulher, você é uma diaconisa. Mas não basta ser isso se você não morrer pelo Evangelho. Porque querendo ou não, vai chegar um momento que essas lutas vão chegar aqui no Brasil. Pessoas armadas com rifle nos nossos rostos, falando, ou você nega, ou você morre. Antes de vir para cá, eu falando com Deus a respeito dessa palavra, eu falei, Deus, eu estou com uma missão extremamente dolorosa. É de falar para pessoas que conhecem o Evangelho há muitos anos e que vivem o Evangelho, mas eu não tenho certeza se elas no dia final chegasse alguém com metralhadora na cara, se elas não negariam Jesus. E quando eu fiz essa pergunta para mim, aí eu caí no choro e me senti muito envergonhado. Porque muito provável eu ia pensar, mas minha esposa, meu pai, minha mãe, tudo isso que Jesus mandou deixar para trás para poder segui-lo. Talvez você que está me ouvindo, você ama os seus filhos, eu tenho certeza disso. Está aqui a Gabi que não me deixa mentir. Uma mãe nova, descobriu um amor que talvez nunca vai aparecer na vida dela de novo até ela ter outro filho. Assim como o meu sonho é ser pai. Agora eu fico imaginando eu deixar os meus filhos para trás para morrer por alguém que eu nem conheci. Assim como Estevão. Ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas só esse ouvir falar já foi o suficiente para mudar toda a história dele e a história da igreja depois dele. Às vezes o nosso amor é tão forte que nem o tempo consegue compreender. E eu vou falar uma grande verdade para vocês. A cada versículo que eu leio é uma chibatada nas minhas costas. O livro de Atos é assim, né, pastor? É muito forte, porque a gente percebe que não é apenas os atos dos apóstolos, são os atos do próprio Espírito Santo de Deus. Quando em Atos 2 foi derramado o Espírito Santo, algo que mudaria a história da vida de todos, até hoje aconteceu. A palavra então nos diz que Estevão, após chorar, espernear, pregar a palavra, as pessoas lá não entenderam. Foi arrancado para fora da cidade e as pessoas começaram a tacar pedras nele. E as pessoas começaram a tacar pedra. E todo mundo poderia ali, dessa hora, talvez você, talvez eu, querer até revidar, sair correndo, não sei. Cara, quer saber, esse cristianismo não é para mim não. Levar pedrada até a morte. No versículo 60 de Atos 7 ele diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E a última frase do versículo aqui diz que Saulo consentia sua morte. Esse homem chamado Saulo, que a partir do capítulo 9, vocês vão ver através de quem vier pregar, que houve uma conversão genuína. E por onde ele passava, as pessoas temiam ele, até acreditar na sua conversão. Então começa o capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria.
Sabe onde estava escrito isso? Atos capítulo 1. Quando Jesus disse que todos seriam testemunhas do que aconteceria. Aonde? Em Judeia e Samaria. Jesus já sabia o que aconteceria com seus discípulos em seu nome. Jesus já sabia o que aconteceria com pessoas no futuro por causa do seu nome. Jesus sabe o que vai acontecer com você que está me ouvindo por causa do nome dele. Porque mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar para nós, queridos. Não pense que você não vai passar pela tribulação, que você vai subir antes de Jesus voltar. Vai ter uma tribulação. Você vai ser perseguido. As pessoas vão apontar armas para você e vão perguntar se você vai negar a Cristo ou se você deseja morrer por Ele. E quando essa hora chegar, nós vamos conseguir entender quem era diácono, servindo a igreja, e quem era servo, servindo o próximo. Talvez você que está ouvindo essa palavra esteja se perguntando: como tão rápido a igreja perdeu o rumo? Aqui no versículo 1 de Atos 8 diz que quando Estevão foi morto, no mesmo dia a igreja começou a ser perseguida. E uns homens piedosos sepultavam a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operava, pois saíam de lá muitos possessos de espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. O que a palavra está dizendo é que aqueles homens, eles não tinham medo da perseguição, eles continuaram pregando o evangelho. Essa semana, eu tenho que falar isso. Essa semana, o que eu mais ouvi foi: cara, a nossa igreja batista é uma bênção, a palavra está uma bênção, o louvor está uma bênção, mas eu me sinto um crente de banco. Crente de banco porque você não levantou o seu bumbum e foi pregar o evangelho lá fora. Crente de banco porque você não fez aquilo que devia fazer. O que a igreja nos ensinou a fazer, a igreja primitiva, os ensinos dos apóstolos nos ensinaram a fazer. Ultimamente nós temos usado o ministério como muleta gospel. Essa muleta que nós colocamos debaixo do braço é o nosso ministério. Quando nós perdemos essa muleta ministerial, nós vamos para o mundo de cabeça. E se puder, nós levamos outros irmãos conosco. Simplesmente porque nós nos levantamos e nos apoiamos através de ministérios, e não na palavra de Deus, e não nos ensinamentos dos apóstolos, e não sendo apaixonado por Jesus. O que eu percebo é que todas as vezes que nós falamos de dons espirituais, as pessoas querem os dons espirituais, elas querem abraçar os dons de Atos 2. Eu quero viver isso. Quantas vezes eu ouvi? Quando eu preguei semana retrasada a respeito de Atos 2, eu quis frisar bastante nesses dons do Espírito, porque eu sabia que ia chegar um momento que os dons do Espírito, só eles, não ia ser suficiente para mudar caráter, porque o que muda caráter é fruto do Espírito. É quando você tem amor, é quando você tem mansidão, paz, benignidade, bondade. Quando você tem essas coisas, você mostra o caráter de Cristo transbordando sobre você. Quando você tem os dons, não estou falando contra os dons, mas quando você só tem os dons, infelizmente, tem uma grande probabilidade de você ser um vaso rachado. Porque os dons do Espírito são a prova que um homem anda e pode ser usado por Deus. Mas o fruto do Espírito
Essa é a prova que um homem tem intimidade com Deus e foi mudado o seu caráter. Então eu quero pregar nessa noite sobre isso, eu quero compartilhar com os irmãos, porque isso está queimando tanto no meu coração ultimamente. É ter mais os frutos do Espírito, mais os dons, porque os dons, quem receberam esses dons em Atos 2, muito provavelmente foram os hebreus, que agora no capítulo 6 estão perseguindo os helenitas. Não houveram uma conversão genuína. Os helenitas aqui, que eram pessoas, eu não estou dizendo, generalizando, que todos eles eram melhores que hebreus, não é isso que eu estou pregando. O que estou dizendo é que foram levantados 7 homens, e que dentro desses 7 eram helenitas. E dentro desses 2 homens havia o Espírito Santo, que não fazia eles temerem, porque eles entendiam que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, independente da morte deles. A morte deles seria um trampolim para que a casa fosse cheia. A morte daqueles homens foi um trampolim para que você conhecesse o Evangelho. A palavra de Deus nos disse aqui, a palavra de Deus não, o nosso pastor, sendo usado por Deus, nos disse aqui há algumas semanas, se eu não me engano, na semana passada, diz que homens estavam sendo colocados em tochas nas cidades, para que a Bíblia chegasse até nós. Algumas pessoas foram crucificadas, é só você ler um pouco de história, para que a Bíblia chegasse até nós. Homens foram emparedados, para que a Bíblia chegasse até nós. Homens estão sendo mortos nesse momento, em defesa do Evangelho, lá na China, porque acreditam em Jesus e se negam a negar Jesus. E quando chega aqui o Evangelho para nós, nós não conseguimos nem sair das nossas casas para adentrar um culto como esse, um culto público. Talvez você que esteja nos assistindo não pode vir, mas você está aqui assistindo a gente. E eu quero te dizer que se nós fôssemos cristãos de verdade, verdadeiramente entendêssemos a palavra que foi pregada, e quão difícil foi que essa palavra chegasse aqui nesse prédio, não caberia as cadeiras. Talvez assim você sairia da sua casa e também estaria aqui. Talvez os que estão aqui viveriam uma palavra do Evangelho muito melhor do que estão vivendo. O Evangelho verdadeiro que segue a palavra, que segue a Bíblia. Talvez se eu entendesse isso, talvez eu nem estaria aqui hoje. Eu estaria lá fora pregando o Evangelho. E isso me deixa tão envergonhado, porque tem 11 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu não sei quantos anos você serve ao Senhor, mas Pedro, em uma pregação, cheio do Espírito Santo, ele converteu 5.000. Talvez em 11 anos de pregação, eu devo ter convencido umas 50, 60 pessoas. Convencidas que eram cristãs e não convertidas, porque ser convencido é muito fácil. Eu vou à igreja, eu leio a palavra, eu oro, mas eu não faço nada do que a palavra me manda fazer. Essa palavra parece ser dura, mas é a palavra que está sendo pregada, e ela não volta vazia. Deus assim a fez para mostrar para nós que nós temos um caminho a seguir. Então no capítulo 8 a palavra continua. Aqui no verso 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. É a mesma faixa de Gaza que nós conhecemos, que está em guerra até hoje, desde aquele tempo. E levantou-se e foi, e eis que em Etíope, eunuco mordomo Mor de Candace, rainha das Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Essa palavra diz que ele então chegou perto. Apareceu Filipe lá do nada e começou a conversar com esse rapaz. Ele pregou o evangelho para ele, mostrou que Jesus havia sido crucificado, morto, e que Isaías falava desse mesmo Jesus. Depois disso, ensinando ele a como se arrepender dos seus pecados, batizou-o nas águas. Isso é o evangelho. É você pregar para a pessoa e levar-me como mataste o egípcio. Vamos continuar. 37. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos e um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava do monte Sinai.
e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos dar, a qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seus corações e voltaram ao Egito. 42. Mas Deus se afastou, os abandonou ao culto dos hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que vos fizestes para adorá-las. Desterrai-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Até aqui, querido, mas tanto de coisa que você está lendo, Rodrigo. Isso aqui tudo era parte do testemunho. Meu Deus, estou suando bastante aqui. Isso tudo era parte do testemunho de Estevão. O Estevão, o que ele estava falando aqui? Estava citando a Bíblia contra os próprios judeus. Porque Estevão era um helenita. Ele sabia o motivo que ele estava sendo perseguido. Ele era perseguido porque as pessoas o viam como liberal. As pessoas o viam como legalista. Se você está fazendo teologia com a gente, você sabe o que é liberal e o que é legalista. E eu entendo isso, por quê? Porque todas essas pessoas que eram hebreias nessa época, viam os helenitas com outros olhos. E acontece que aqui nessa palavra, ele está jogando a palavra de Deus para os hebreus, contra os hebreus, assim como Jesus fez diversas vezes, através da palavra, mostrando que a palavra estava em seu favor. Então, chega o tão esperado versículo 51, aonde ele se encerra essa série de palavras, aonde ele fala de José, de Abraão, de Moisés, e fala diversas vezes a respeito da história deles. Aí ele começa a dizer, no versículo 51, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ouvindo isto, enfureceram-se os seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Todo mundo sabe quem é Saulo. Apedrejavam, pois, então Estevão, que estava orando, e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. Até aqui. Queridos, por que esse texto está mexendo tanto comigo? É até difícil de pregar isso. Porque talvez você nunca tenha se colocado na pele de um cara que estava pregando o evangelho e depois começou a ser apedrejado. Na pele de alguém que estava fazendo a coisa correta, vieram outros e começaram a mentir a seu respeito. A palavra nos diz aqui, no capítulo 7, que haviam pessoas que pagavam as outras para mentir contra Estevão. Estevão tinha acabado de se converter ao cristianismo. O cara estava vivendo o primeiro amor aqui, e ele já morreria por Jesus. Sabe o tanto que é pesado isso, querido? Porque talvez a gente não consegue entender porque nós não vivemos nenhuma perseguição aqui no Brasil. Eu comecei a tentar me colocar na pele desse cara. Tentei me colocar na pele dele, lendo algumas coisas a respeito de Estevão. E tudo que eu entendia é que esse cara era totalmente apaixonado por Jesus. Apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pela palavra, pelos ensinos dos apóstolos e apaixonado pela igreja, ao ponto de dar a sua vida.
ao ponto de perdoar quem o maltratava. Aqui no capítulo 6, nós vimos a igreja que era perfeita começar a andar com passos largos para o que é hoje. No começo nós já víamos o que a igreja haveria de ser. Se o capítulo 2, do verso 42 do livro de Atos dos Apóstolos, é um modelo de como a igreja deveria ser, aqui no capítulo 6, onde nós começamos a nossa leitura, é um modelo de como não deve ser. Um povo que era mesquinho, um povo que era antipático, um povo... Vamos falar abertamente. Nós somos todos adultos. Se o meu irmão é da presbiteriana, ele é frio. Se ele é da assembleia, ele é quente. Se ele é da batista, ele é morno. Se ele é de outra denominação, logo eu encaro esse irmão com os olhos diferentes. Eu faço isso, eu tenho certeza que você também faz. No fundo, quando um irmão é pentecostal demais, você olha para a cara dele. Quando ele é reformado demais, você também olha com uma forma diferente da cara dele. E os hebreus estavam fazendo exatamente isso, julgando os helenitas só porque era um povo novo convertido, um povo que falava uma língua diferente. Os hebreus falavam aramaico e viviam num contexto hebraico. Os helenitas falavam grego e eram novos convertidos. Isso me faz lembrar que nenhum dos hebreus, nesses 2 capítulos lidos, deram a vida pelo Evangelho. Foi um helenita, alguém julgado, alguém que era cheio do Espírito Santo, alguém que sequer viu Jesus, mas que morreria por ele, mostrando para você e para mim como nós deveríamos agir hoje como igreja. O interessante desse texto, querido, eu sequer cheguei a ler o capítulo 8 ainda, é que aqui a gente já vê muita coisa. O primeiro mártir da igreja. O pastor falou isso no domingo. E ele falou, nós vamos ler a respeito, quase que não sai, a respeito dos mártires. O que é um mártir? Isso significa testemunha. O primeiro testemunha de que é muito perigoso andar com Jesus, que é algo muito mais sério do que você pensa. A primeira testemunha de que você servir na igreja não é só lavar o chão da igreja, não é só vir aqui na frente a pregar, não é só você pegar um instrumento e tocar, não é cantar, mas sim dar a vida pelo evangelho do qual você acredita. E o que eu percebo aqui com esse texto, eu não quero confrontar você hoje, assim como eu estou sendo confrontado. Porque se você não é confrontado com essa palavra, é muito possível que você seja um hebreu nessa noite e não um helenita. É muito possível que você esteja me olhando como um helenita, do qual talvez seja novo convertido aos seus olhos. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que, se você veio aqui e você está escutando essa palavra em casa, e se você está aqui, nós temos como obrigação, pelo menos, ser parecidos com Estevão, diante do que eles têm feito, diante do que ele fez. Era um homem cheio do Espírito Santo, como a palavra diz. Eram 7 que foram escolhidos para o diaconato. 2 eram cheios do Espírito Santo, ao ponto de terem capítulos inteiros falando sobre ele. Você que serve a igreja, você é um diácono. Você que serve a igreja, você é mulher, você é uma diaconisa. Mas não basta ser isso se você não morrer pelo evangelho. Porque, querendo ou não, vai chegar um momento que essas lutas vão chegar aqui no Brasil. Pessoas armadas com rifle nos nossos rostos, falando, ou você nega, ou você morre. Antes de vir para cá, eu falando com Deus a respeito dessa palavra, eu falei, Deus, eu estou com uma missão extremamente dolorosa. É de falar para pessoas que conhecem o evangelho há muitos anos e que vivem o evangelho, mas eu não tenho certeza se elas no dia final
chegasse alguém com uma metralhadora na cara, se elas não negariam Jesus. E quando eu fiz essa pergunta para mim, aí eu caí no choro. E me senti muito envergonhado. Porque muito provável, eu ia pensar, mas minha esposa, meu pai, minha mãe, tudo isso que Jesus mandou deixar para trás para poder segui-lo. Talvez você que está me ouvindo, você ama os seus filhos, eu tenho certeza disso. Está aqui a Gabi que não me deixa mentir. Uma mãe nova, descobriu um amor que talvez nunca vai aparecer na vida dela de novo até ela ter outro filho. Assim como o meu sonho é ser pai. Agora eu fico imaginando eu deixar os meus filhos para trás para morrer por alguém que eu nem conheci. Assim como Estevão. Ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas só esse ouvir falar já foi o suficiente para mudar toda a história dele e a história da igreja depois dele. Às vezes o nosso amor é tão forte que nem o tempo consegue compreender. E eu vou falar uma grande verdade para vocês. A cada versículo que eu leio é uma chibatada nas minhas costas. O livro de Atos é assim, né, pastor? É muito forte, porque a gente percebe que não é apenas os atos dos apóstolos, são os atos do próprio Espírito Santo de Deus. Quando em Atos 2 foi derramado o Espírito Santo, algo que mudaria a história da vida de todos, até hoje aconteceu. A palavra então nos diz que Estevão, após chorar, espernear, pregar a palavra, as pessoas lá não entenderam. Foi arrancado para fora da cidade e as pessoas começaram a tacar pedras nele. E as pessoas começaram a tacar pedra. E todo mundo poderia ali, dessa hora, talvez você, talvez eu, querer até revidar, sair correndo, não sei. Cara, quer saber? Esse cristianismo não é para mim não. Levar pedrada até a morte. No versículo 60 de Atos 7 ele diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E a última frase do versículo aqui diz que Saulo consentia sua morte. Esse homem chamado Saulo, que a partir do capítulo 9, vocês vão ver através de quem vier pregar, que houve uma conversão genuína. E por onde ele passava, as pessoas temiam ele, até acreditar na sua conversão. Então começa o capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Sabe onde estava escrito isso? Atos capítulo 1. Quando Jesus disse que todos seriam testemunhas do que aconteceria. Aonde? Em Judeia e Samaria. Jesus já sabia o que aconteceria com seus discípulos em seu nome. Jesus já sabia o que aconteceria com pessoas no futuro por causa do seu nome. Jesus sabe o que vai acontecer com você que está me ouvindo por causa do nome dele. Porque mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar para nós, queridos. Não pense que você não vai passar pela tribulação, que você vai subir antes de Jesus voltar. Vai ter uma tribulação. Você vai ser perseguido. As pessoas vão apontar armas para você. E vão perguntar se você vai negar a Cristo ou se você deseja morrer por Ele. E quando essa hora chegar, nós vamos conseguir entender
quem era diácono, servindo a igreja, e quem era servo, servindo o próximo. Talvez você que está ouvindo essa palavra esteja se perguntando: como tão rápido a igreja perdeu o rumo? Aqui no versículo 1 de Atos 8 diz que quando Estevão foi morto, no mesmo dia a igreja começou a ser perseguida. E uns homens piedosos sepultavam a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o. E vendo os sinais que operava, pois saíam de lá muitos possessos de espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. O que a palavra está dizendo é que aqueles homens, eles não tinham medo da perseguição, eles continuaram pregando o evangelho. Essa semana, eu tenho que falar isso. Essa semana, o que eu mais ouvi foi: cara, a nossa igreja batista é uma bênção, a palavra está uma bênção, o louvor está uma bênção, mas eu me sinto um crente de banco. Crente de banco porque você não levantou o seu bumbum e foi pregar o evangelho lá fora. Crente de banco porque você não fez aquilo que devia fazer. O que a igreja nos ensinou a fazer, a igreja primitiva, os ensinos dos apóstolos nos ensinaram a fazer. Ultimamente nós temos usado o ministério como muleta gospel. Essa muleta que nós colocamos debaixo do braço é o nosso ministério. Quando nós perdemos essa muleta ministerial, nós vamos para o mundo de cabeça. E se puder, nós levamos outros irmãos conosco. Simplesmente porque nós nos levantamos e nos apoiamos através de ministérios, e não na palavra de Deus, e não nos ensinamentos dos apóstolos, e não sendo apaixonado por Jesus. O que eu percebo é que todas as vezes que nós falamos de dons espirituais, as pessoas querem os dons espirituais, elas querem abraçar os dons de Atos 2. Eu quero viver isso. Quantas vezes eu ouvi? Quando eu preguei semana retrasada a respeito de Atos 2, eu quis frisar bastante nesses dons do Espírito, porque eu sabia que ia chegar um momento que os dons do Espírito, só eles, não ia ser suficiente para mudar caráter, porque o que muda caráter é fruto do Espírito. É quando você tem amor, é quando você tem mansidão, paz, benignidade, bondade. Quando você tem essas coisas, você mostra o caráter de Cristo transbordando sobre você. Quando você tem os dons, não estou falando contra os dons, mas quando você tem só os dons, infelizmente, tem uma grande probabilidade de você ser um vaso rachado. Porque os dons do Espírito são a prova que um homem anda e pode ser usado por Deus. Mas o fruto do Espírito, essa é a prova que um homem tem intimidade com Deus e foi mudado o seu caráter. Então eu quero pregar nessa noite sobre isso, eu quero compartilhar com os irmãos, porque isso está queimando tanto no meu coração ultimamente. É ter mais os frutos do Espírito, mais os dons, porque os dons, quem receberam esses dons em Atos 2, muito provavelmente foram os hebreus, que agora no capítulo 6 estão perseguindo os helenitas. Não houveram uma conversão genuína. Os helenitas aqui, que eram pessoas, eu não estou dizendo, generalizando, que todos eles eram melhores que hebreus, não é isso que eu estou pregando. O que estou dizendo é que foram levantados 7 homens, e que dentro desses 7 eram helenitas. E dentro desses 2 homens havia o Espírito Santo, que não fazia eles temerem, porque eles entendiam que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, independente da morte deles. A morte deles seria um trampolim para que a casa fosse cheia. A morte daqueles homens foi um trampolim para que você conhecesse o Evangelho. A palavra de Deus nos disse aqui,
palavra de Deus, não. O nosso pastor, sendo usado por Deus, nos disse aqui há algumas semanas, se eu não me engano, na semana passada, diz que homens estavam sendo colocados em tochas nas cidades, para que a Bíblia chegasse até nós. Algumas pessoas foram crucificadas, é só você ler um pouco de história, para que a Bíblia chegasse até nós. Homens foram emparedados, para que a Bíblia chegasse até nós. Homens estão sendo mortos nesse momento, em defesa do Evangelho, lá na China, porque acreditam em Jesus e se negam a negar Jesus. E quando chega aqui o Evangelho para nós, nós não conseguimos nem sair das nossas casas para adentrar um culto como esse, um culto público. Talvez você que esteja nos assistindo não pode vir, mas você está aqui assistindo a gente. E eu quero te dizer que se nós fôssemos cristãos de verdade, verdadeiramente entendêssemos a palavra que foi pregada, e quão difícil foi que essa palavra chegasse aqui nesse prédio, não caberia as cadeiras. Talvez assim você sairia da sua casa e também estaria aqui. Talvez os que estão aqui viveriam uma palavra do Evangelho muito melhor do que estão vivendo. O Evangelho verdadeiro que segue a palavra, que segue a Bíblia. Talvez se eu entendesse isso, talvez eu nem estaria aqui hoje. Eu estaria lá fora pregando o Evangelho. E isso me deixa tão envergonhado, porque tem 11 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu não sei quantos anos você serve ao Senhor, mas Pedro, em uma pregação, cheio do Espírito Santo, ele converteu 5.000. Talvez em 11 anos de pregação, eu devo ter convencido umas 50, 60 pessoas. Convencidas que eram cristãs e não convertidas, porque ser convencido é muito fácil. Eu vou à igreja, eu leio a palavra, eu oro, mas eu não faço nada do que a palavra me manda fazer. Essa palavra parece ser dura, mas é a palavra que está sendo pregada, e ela não volta vazia. Deus assim a fez para mostrar para nós que nós temos um caminho a seguir. Então no capítulo 8 a palavra continua. Aqui no verso 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. É a mesma faixa de Gaza que nós conhecemos, que está em guerra até hoje, desde aquele tempo. E levantou-se e foi, e eis que em Etíope, eunuco, mordomo, Mor de Candace, rainha das etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Essa palavra diz que ele então chegou perto. Apareceu Filipe lá do nada e começou a conversar com esse rapaz. Ele pregou o Evangelho para ele, mostrou que Jesus havia sido crucificado, morto, e que Isaías falava desse mesmo Jesus. Depois disso, ensinando ele a como se arrepender dos seus pecados, batizou-o nas águas. Isso é o Evangelho. É você pregar para a pessoa e levá-la ao batismo. Você pregar arrependimento para as pessoas, sem que ela tenha medo de você receba pedras por isso. Desculpe pela minha leitura falha hoje. Desculpe pelas minhas palavras pesadas hoje. Mas isso tem me tirado tanto do sério, querido. A gente tem vivido um evangelho muito aquém do qual deveria ser vivido. Eu começo isso por mim. Se o que está queimando no meu coração aqui em relação ao evangelho, querido, invadisse o coração de vocês, eu acredito que a gente ia desligar essa live, fechar essa porta e correr lá para fora e pregar para o máximo de pessoas que nós conseguíssemos hoje. Uma vez ouvindo a pregação de Paul Washer, ele diz assim: e se eu falasse para vocês, irmãos, que antes de chegar aqui eu fui atropelado por um caminhão, e ao sendo atropelado por um caminhão eu comecei a mancar e eu fui atropelado por um carro, porque eu não consegui me desviar. E sendo atropelado por um carro, veio um outro ônibus e passou por cima de mim. É por isso que eu cheguei atrasado aqui na pregação hoje. O que ele quer dizer
é que de forma alguma, alguém que tem um encontro com um caminhão, com um ônibus, com um carro, e é atropelado por essas pessoas, permanece da mesma forma. Assim é quem encontra Jesus de Nazaré. De forma alguma ele permanece da mesma forma. Se você encontrou Jesus, se você está aqui nessa noite e entende, se chama pelo nome de cristão, se chama pelo nome de evangelista, se chama pelo nome de pastor, se chama pelo nome de ministro de louvor, você se reconhece como diácono, essa é sua missão, morrer pelo evangelho. Morrer como Estevão morreu, sendo mártir de Jesus Cristo, morrendo pela causa de Jesus, morrendo pela causa celestial. Se essa não for a sua missão, é porque você tem olhado com olhos naturais. Se essa não é a sua missão, se essa não for a minha missão, igreja, e pessoas que estão me assistindo, é porque eu não fito nos meus olhos naquilo que não se pode ver. Eu fito os meus olhos naquilo que se pode ver. Mas aquilo que se pode ver é passageiro, e aquilo que não se vê é eterno. E é por isso que nós fitamos os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é do céu, é celestial. Quando nós entendemos isso, nós começamos a pensar com a perspectiva dos apóstolos, com a perspectiva de Jesus, com o que ele queria para a igreja, com o que ele queria para a noiva, que vai ser resgatada, que vai subir, que foi lavada perante o seu sangue. Esse capítulo 6, 7 e 8 fala sobre evangelismo e de morrer pelo evangelho. Esse capítulo 6, 7 e 8 fala de compromisso e de morrer pelo evangelho. Esse capítulo 6, 7 e 8, ele quer que você morra pelo evangelho, assim como Filipe morreu, assim como Estevão morreu, assim como Pedro futuramente morreu depois desses textos, assim como também Paulo também morreu, assim como todos os apóstolos morreram, mortes tremendas, assim como pessoas têm morrido até hoje no mundo, por causa da cristofobia, que existe sim, e eu detesto essa palavra, porque sempre vai existir um hebreu que te condena, que te julga por você ser um novo convertido e ter a conversão diferente da dele. Porque sempre vai ter um ancião, sempre vai ter, infelizmente, sempre vai ter isso na igreja. Eu não sei quanto tempo durou de Atos capítulo 2 até o capítulo 6 para que a igreja fosse estragada. Mas em algum momento da igreja, a igreja era o que ela nasceu para ser. Depois da descida do Espírito Santo, depois que o véu foi rasgado, lá atrás na cruz também, quando o véu foi rasgado, Jesus começou a morar dentro de você, para que você fosse a igreja, você fosse o templo. Se você tem sido uma igreja que não morre por Jesus, pela causa, eu quero te convidar, querido, a você fechar os seus olhos para que nós façamos uma oração. Isso não vai mudar em nada a sua vida. Já vou dizendo, porque desse tipo de palavra eu ouvi milhares. O que vai mudar é você fazer uma nova aliança com Jesus, um novo compromisso, mudar o caráter, abraçar os frutos do Espírito, ser mais parecido com Jesus, morrer pela causa, ser mais compromissado, morrer pela causa, evangelizar, morrer pela causa e entender que a morte, essa morte de corpo natural que nós pereceremos por causa do Evangelho, traz um peso de glória lá no céu. Porque nós somos entregues a mortes todo dia. Nós somos entregues à morte todos os dias. E são pequenas coisas que nos atrapalham. São pequenas coisas que me atrapalham. E eu preparando essa palavra, e cada momento que eu ia preparando, mais uma coisa apontava na minha frente e eu disse: sou tão falho. Quando eu ia preparando a palavra, mais alguma coisa acontecia e vinha na minha cabeça: meu Deus, eu sou tão falho. Eu sou tão diferente do que o Senhor quer que eu seja. Eu sou tão diferente do que Jesus planejou para mim. Eu sou tão diferente dos ensinos dos apóstolos. Eu comecei a me perguntar o porquê disso. É porque todos os dias
eu sou entregue à morte. Mas todos os dias eu insisto em viver. Todos os dias eu sou entregue à morte, mas todos os dias eu insisto em viver uma vida que Jesus não quer que eu viva. Todos os dias eu me pego pecando no mesmo pecado. Todos os dias eu me pego fazendo as mesmas coisas que eu prometi não fazer. Porque eu sou entregue à morte todo dia. Mas eu insisto em viver. Viver essa vida longe de Jesus. Viver essa vida longe da verdadeira palavra do Senhor. E todo dia eu me pego mais parecido com os hebreus. Todos os dias eu me pego parecido com os fariseus. E todos os dias eu me vejo mais longe de ser um verdadeiro servo. Todos os dias eu me vejo mais longe de ser um diácono verdadeiro da palavra de Deus. Servir os meus irmãos. Eu não sei aonde a igreja se perdeu. Eu sei aonde eu me perdi. No momento em que eu decidi viver e não morrer. Espírito Santo de Deus, nós colocamos, Pai, cada vida aqui presente diante da Tua presença. Cada coração que ouviu essa palavra, talvez apesar de simples, cheia de defeitos, talvez tenha sido a palavra mais sincera que eu preguei na minha vida. A honra é Tua e a vergonha, Deus, é toda minha. Porque se eu fosse mais parecido contigo, eu era um cristão melhor. Se eu fosse mais parecido contigo, eu morreria em vez de viver. Espírito Santo, muito obrigado por me dar mais uma chance de morrer. Muito obrigado por me dar mais uma chance, Pai, de ser mais parecido com o Senhor. De servir os meus irmãos, de ser igreja. De aprender com os apóstolos a como ser igreja. E de aprender a morrer como Estevão morreu, como os apóstolos morreram, em seu nome, sem medo de levar pedradas por pregar o Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus.